Esse vídeo aqui é um vídeo de operação do SciWeb por parte do gerente de risco. Então, assim que o gerente de risco faz o login, né, por meio do login e senha que ele recebe, no momento que ele é cadastrado no SciWeb, ele recebe login e senha, já pelo próprio pessoal da CGDF. Então, como é que é a interação aqui nossa? A gente vai em serviços consultivos e gestão de riscos, ok? Então, para o gerente do risco, vai aparecer apenas, então, somente o projeto que ele está cadastrado. Então, aqui no caso, eu estou com o login de um militar do DEALF, então aparece para mim o projeto de implantação da gestão de riscos no DEALF, que está em execução, e eu não tenho condições de editar esse projeto, não tenho, na qualidade de gerente, condições de excluir, eu posso apenas fazer o gerenciamento dele, execução e acompanhamento, e impressão, anexar alguns arquivos, tá? Então eu vou entrar aqui nessa lista numérica que diz respeito à execução e acompanhamento. Então, o que o gerente tem acesso? Ele tem acesso aos instrumentos de liderança e comprometimento que provam o interesse da instituição na implantação da gestão de risco naquele setor, né? Esse projeto de implantação foi iniciado em 2019, o do DEALF foi o primeiro, inclusive, que contou com os serviços consultivos da CGDF, a data de início foi 12/9/2019, e os elementos aí, os artefatos de liderança e comprometimento são citados, como a política, né, de instauração da gestão de riscos, o comitê de gestão de riscos, né? Nome de integrantes, inclusive integrantes que já não estão mais lá, aqui a gente pode retirar esse integrante com perfil de administrador, ok? E incluir os novos integrantes do comitê ou do subcomitê do departamento, ok? Então esse é o primeiro item. Então aqui a gente anda dentro das fases do processo de gestão de riscos, tá? Então, liderança, comprometimento, escopo, contexto, critério, identificação dos riscos, análise e avaliação, tratamento dos riscos, gerenciamento dos riscos, produtos, monitoramento. Então, só para passar com os senhores, a outra fase é a fase de escopo, contexto, critério, onde a gente tem um arquivo em PDF. O que a gente tem que fazer com esse arquivo em PDF? Ele é o estabelecimento de escopo, contexto, critério, que traz a conjuntura do departamento, quantidade de militares, matriz SWOT, achados de auditoria, organograma do departamento. É um documento a ser consultado, principalmente na próxima fase, que é a identificação de riscos, né? Onde consta o mapeamento dos processos, onde os riscos serão identificados. O que é importante? Se a gente tem alguma mudança significativa no contexto do departamento ou do setor onde está implantado, vale a pena atualizar o documento de escopo, contexto, critério e subir um novo aqui. Isso com perfil de administrador a gente consegue, tá? Então, inclusive eles perguntam isso pra gente nos questionários de avaliação de maturidade de risco, se os artefatos já foram atualizados. E principalmente no 3 aqui, na fase de identificação de riscos, se foram identificados novos riscos, né? Se a gente tem novos riscos, esses riscos aqui ainda são os riscos que existem no setor, porque às vezes, dependendo da fase do gerenciamento, a gente já mitigou determinado risco ao ponto de nem precisar tratá-lo mais, porque o próprio processo que aquele risco ele foi identificado, aquele processo às vezes nem existe mais, porque aconteceu alguma automação ou um novo processo que substituiu, e que aquele risco tem que sair da lista de riscos. Então, tanto a atualização do documento de escopo, contexto, critério, quanto a dos riscos identificados é interessante. Isso é uma constante, né? Identificação de novos riscos, tratamento dos riscos. Então, aqui na fase de identificação, ela tem como, no processo da ISO 31000, é a fase de avaliação de risco, é identificação, análise e avaliação. Aqui no sistema eles separaram, e a próxima parte de análise e avaliação, onde a gente chega no nível de risco, tá? Identifica os controles existentes e estabelece os novos controles. Esses novos controles são os controles que serão reportados pelo gerente de risco. Então, é preciso executar a ação prevista no novo controle e reportar a execução dessa ação no sistema. Então, na fase de tratamento de riscos,
apresentado para a gente uma espécie de 5W10H aqui, dizendo como, quando, porquê, tá? O responsável. Então a gente tem o responsável, que é o gerente de riscos, e quando ele deveria fazer. E aí a gente sabe que em função aí da grande movimentação, ó, a data prevista para fazer, a gente tem atrasos aqui de 800 dias, tá? De mais de 800 dias. Por quê? Às vezes essa ação aqui, esse controle, ele foi executado, tá? Aliás, aqui é a avaliação do controle. Às vezes esse controle aqui, o novo controle, capacitações constantes dos militares, de acordo com a portaria 010, que já até mudou, esse controle ele foi executado, porque normalmente ele é executado. E às vezes apenas ele não foi reportado no sistema, que é pior ainda, né? Vocês pagaram, mas não levaram aqui, porque às vezes tá feita a ação e não está reportado e está constando como atraso, e isso aparece para o órgão de controle, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Executar os novos controles, que vêm a partir dos riscos identificados, analisando suas causas e consequências, lá na fase de identificação, né? E aí na análise e avaliação a gente estabelece esses novos controles, e o tratamento aqui diz como a gente vai fazer isso, até quando e quem vai fazer, tá? E só está aparecendo esse atraso aqui porque não foi reportado aqui na fase de gerenciamento de riscos, né? Então, para cada gerente, aparece o risco que ele é o detentor, tá? Aqui no caso, estão aparecendo os riscos que já sofreram reportes no setor. Então, o coronel Hélio Pereira fez o reporte de alguns riscos, e a coronel Vanessa fez também o reporte de alguns riscos, tá? Então a gente tem riscos aqui que foram gerenciados. Mas quando eu aqui entrando com o login aqui de um dos gerentes, quando eu clicar nesse botão mais aqui, que é para fazer um novo reporte de um novo controle, vai aparecer para mim, aqui que é importante, o ID do risco. Então eu vou selecionar entre os riscos que eu sou gerente. Então aqui eu sou gerente de vários riscos. Então eu escolho o primeiro ID, 1. Solução de continuidade das demandas de aquisição e contratação de serviço. Eu vou verificar o quê? Se nesse período previsto, da data de identificação até hoje, se esse risco se concretizou. Se ele se concretizou, eu tenho que marcar que sim. Qual foi a causa da materialização desse risco na forma de problema? Por que ele se materializou em problema? Tal coisa. Qual foi a consequência? Qual foi o impacto dele dentro dos meus processos de trabalho, dentro das minhas atribuições? Quais foram as providências adotadas para mitigar o impacto a consequência, o impacto da materialização desse risco? Então eu marco isso, mas eu só marco isso, esses campos só vão estar liberados se esse risco se concretizou. Vamos para a hipótese dele não ter se concretizado, tá? Então, se ele não se concretizou, eu posso fazer um informe dos controles aqui. Os novos controles, capacitação constante dos militares, né? Eu não tive reportes anteriores, mas eu tenho certeza que se o gerente verificar o histórico de capacitações, eu tenho certeza que de 2019 para cá tiveram várias capacitações. Então, ele vai reportar, provavelmente, controle implantado, é só a gente escolher na lista, a data que isso ocorreu, aliás, isso aqui ocorre em etapa única, tá, pessoal? Então é só manter aqui, ó, como etapa única, e aí a avaliação da implantação. Avaliação em que sentido? Se ela foi realmente efetiva, né? A gente tem também lá na tabela 5W2H a forma de avaliação, que é naquele item anterior lá da sequência. A gente pode ver como cada novo controle vai ser avaliado. E aí sim, reportar aqui como foi o risco, como foi a avaliação desse controle, a efetividade desse controle, tá? Ó, limitar a rotatividade dos militares da DIMAT com a inclusão de atrativos para o trabalho remoto. Isso aqui, no final das contas, efetivamente aconteceu em alguns setores. Então, reporta que foi implantado e de que forma que foi implantado. Eu acho que vocês tiveram algum tipo de implantação nesse sentido, tá? Inclusive, esqueci de falar, a gente pode anexar alguma evidência, algum documento. É só fazer o upload, tá? Sempre nesse botãozinho mais aqui para colocar e buscar o arquivo dentro do computador de vocês, tá bom? E aí faz o upload e continua cadastrando, porque aqui são os novos controles
para o risco, solução de continuidade de demanda. Se ele não se materializou, a gente não marca aqui. A gente só reporta os novos controles e a avaliação do controle. Os controles existentes, a gente avalia também se os controles existentes forem efetivos e sempre observando o que foi colocado lá na forma de avaliação do controle lá no tratamento, tá bom? Então aqui a gente não vai escrever o que a gente quer não, a gente vê como é que foi colocada a avaliação do controle lá no tratamento e aí coloca aqui a avaliação do controle fazendo sentido. E aí a gente tinha essa probabilidade, tá? Se a percepção do nível de risco foi alterada, então a gente tinha uma probabilidade e um impacto que dava um nível extremo. Se por acaso esse risco, após a implantação desses controles, ou até mesmo após a sua materialização, tem uma nova percepção de nível de risco, a gente vai apertar o sim e vai dizer o motivo pelo qual a gente tem essa alteração desse nível de risco, ok? E aí a gente escreve esse motivo, escreve a nova probabilidade, escreve o novo impacto. E aí a gente tem, eu vou colocar um diferente aqui, ó, desprezível, só para vocês perceberem que mudou o nível de risco, tá? E aí, pessoal, ao final, então eu preciso realmente executar os controles e reportar quando eles forem executados. Se o controle não foi executado, escreve que ele não foi executado. Ou se por acaso o controle foi cancelado, não faz mais sentido. A gente fez uma nova portaria que elimina esse processo, tá? Porque geralmente a gente só tem a eliminação do risco, a gente elimina o processo. Mesmo implantando os controles, a gente reduz a probabilidade do impacto, reduz o nível de risco, mas dificilmente a gente vai eliminar esse risco, né? Não existe processo sem risco, tá? Mesmo que a gente estabeleça todos os controles, ainda pode acontecer alguma coisa. E para ratificar esse report, a gente confirma o nosso report. Não vou confirmar porque não estou fazendo o report de verdade aqui, ó. Ao fechar, serão perdidas. Desejo continuar? Sim. Mas o que é que eu quero dizer para os senhores? Eu vou precisar reportar todos os meus riscos, então eu reportei o 1, aí depois o 1 não vai aparecer mais. Eu vou para o risco 10, que é depreciação dos bens inservíveis, aí eu vou dizer se aconteceu, se esses controles que eu pensei foram implantados, a avaliação do controle, tá? Da mesma forma, e se os controles existentes estão sendo efetivos, sempre lembrando que eu vou buscar lá no tratamento, beleza? E aí só quando eu fizer o report de todos os meus riscos, todos os riscos que eu sou gerente, alguns são gerentes de menos riscos, tá? E só após o report de todos, o subcomitê tem a possibilidade, que é composto pelos diretores, de gerar um relatório aqui em produtos, ó. Então eu só consigo gerar o relatório se eu tiver o report do gerente. Se eu não tiver o report, eu não consigo gerar o relatório. E esse relatório aqui que é o relatório interessante para estar enviando para o núcleo de gestão de risco, que é a CEGEP, e para a auditoria, para mostrar que está sendo efetivo o monitoramento dos riscos. Então, o setor só consegue consolidar o relatório do setor como um todo se cada gerente do setor reportar todos os seus riscos e efetivar todas as ações de controle. Mas se ele não efetivar, ele pode reportar que ainda não foi efetivada aquela ação de controle ou que aquela ação de controle foi cancelada, se ele achar por bem assim. O que não pode é não reportar. A gente pode até não executar aquela ação de controle no momento futuro, que ela foi pensada lá atrás, porque ela não faz mais sentido. Mas deixar simplesmente de reportar que é o problema, tá? A gente tem que dizer realmente o que aconteceu, tá? Para no final a gente conseguir ter os produtos e conseguir fazer o monitoramento dos nossos riscos. Então, no monitoramento dos riscos, a gente, ó, gerenciamentos realizados, 14, tá? Não realizados, 12. Controles, eu tenho 100 controles, 100 controles implantados, 3 controles parcialmente implantados, 11 controles não implantados, 3 controles cancelados. Então, eu posso ir lá e cancelar, tá bom? Riscos, ó, identificação dos riscos, riscos médios e tal. Riscos positivos, a gente não tem nenhum no setor, mas poderia ter, caso vocês identifiquem alguma oportunidade, principalmente no cenário externo, aliado a alguma capacidade, tá? interna de vocês, alguma força de vocês, vocês podem identificar aí algum risco positivo
que vocês possam estar querendo potencializar, tá? E aí vai ser identificado um novo risco aqui na fase de identificação de risco. Colocando esse maisinho aqui, vocês conseguem fazer esse processo de novo, ó, e os campos são bem tranquilos. Então o ID do risco vai seguir a sequência do último ID do último risco identificado. E aí é um risco negativo? Sim. Se não for, se for no caso do risco positivo, desmarca a caixa. Risco-chave é no caso de risco que tem impacto direto nos objetivos estratégicos ou nos principais objetivos e atribuições do setor, tá bom? Mas isso aqui já é outra aula. Nossa aula aqui é de report, beleza? Então, pessoal, vou ficar por aqui. Acho que deu para entender a importância e não é tão complicado assim manter atualizado, tá? Surgiu um novo risco, a gente cria um novo risco, faz todo o processo com ele e estabelece o gerente, e cada gerente tem que fazer o reporte de todos os seus riscos para que o setor consiga gerar o relatório e encaminhar para a auditoria. A auditoria vai estar cobrando esses relatórios, tá? Então é interessante fazer esse reporte.